Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Hoje eu estou analógico. Não tem computador, não tem piadinha que não tem cabo da bateria. Hoje eu estou analógico. Fiz as boas e velhas anotações à caneta mesmo. O que não quer dizer nem que os defeitos que eu tenho não vão ser sentidos hoje de novo, nem que eventualmente as qualidades de uma exposição da própria Bíblia também fiquem perdidas. Mas eu tenho um grande problema que eu queria compartilhar com vocês. Sabe qual é o problema? O problema é que, às vezes, normalmente dirigente e pregador conversam. Normalmente, dirigente e pregador conversam. O que vai pregar? Tem alguma música que gostaria de propor, né? O pregador às vezes fala, acho que aquela música tem a ver com a palavra, aí o dirigente vai lá, põe e tal. Essa conversa existe. Agora, conversa de professor de escola dominical com pregador não existe. Isso eu posso garantir, né? Se você já não esteve nesse papel e sabe disso, eu posso garantir que essa conversa não estamos tendo. Não quer dizer que não seja bom eventualmente ter, mas não estamos tendo. E aí eu tenho um grande problema, o problema é que o pastor já pregou. E agora, para quem vai ver o vídeo depois, agora são 11 horas da manhã de domingo, dia 28 de abril. Inclusive, aniversário do Kyoshi Takamura, viu, gente? Que eu não esqueço nunca mais, porque o e-mail dele era kt2804, não sei o quê. Então, mande seu parabéns para o Kyoshi depois. Vai ficar gravado? Eu queria deixar gravado isso, tá? Parabéns, Kyoshi. Mas, então, nesse dia, o pastor já pregou. E aí a gente tem um problema. Vamos falar a mesma coisa? Vamos falar coisa diferente? Williams, dá um jeito, né? A gente tem meia hora ainda. Não, o espírito é o mesmo. Na verdade, o que eu queria dizer para vocês é que eu não queria pregar isso. Eu não acho que a gente precise ouvir isso. Isso aqui é o Williams falando, tá? Williams Pires. Eu não acho que a gente precise ouvir isso. Nós somos uma igreja de pessoas, como que eu posso dizer? Experientes. Pessoas maduras na fé, que já viveram muito. Muitas experiências, que já estão na igreja há muitos anos. Então eu olhei para esse texto, só que esse texto falou diferente comigo. Eu estava folheando as minhas anotações e isso falou, sabe? Vem assim, é isso. Eu falei, não é isso, porque isso é arroz e feijão. Falei para Deus, isso é arroz com feijão. Não é isso, a igreja não precisa disso. Aí voltou o texto, não, é isso. Vocês vão ver mais para frente. Eu falei, não, mas isso é muito básico. Isso aí as pessoas vão dormir, não vai dar 15 minutos, o pessoal, de novo, vou ouvir isso, eu ouço isso desde que eu era criança e ia na escola dominical, eu ouço esse texto. E agora, X anos depois, muitas décadas depois, eventualmente, em alguns casos, eu vou ouvir de novo a mesma coisa. Então esse é o meu coração, o meu sentimento. Então eu tenho dois problemas aqui. O primeiro é que eu acho que a gente não precisaria pregar sobre isso. Sobre o tema que eu vou falar agora. O segundo é porque o pastor já antecipou, na escola dominical, uma boa parte do tema. Minha oração, e eu quero te convidar a orar comigo, é para que a palavra, sendo viva, e Deus sendo generoso e misericordioso, usando cada um de nós do jeito que a gente que a palavra dele possa se renovar, e a gente possa descobrir outros cantos, outros aspectos, outras coisas, outros raciocínios que a gente pode fazer a partir da palavra de Deus que possam transformar as nossas vidas. É sobre isso que se trata. A gente não vai estudar só porque a gente vai relembrar o texto da Bíblia para um dia decorá-la. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas a palavra de Deus precisa transformar a nossa conduta diária. Ela precisa transformar o jeito com que a gente enxerga o mundo, a gente olha as coisas e o jeito que a gente age. A palavra de Deus tem poder para isso. Então é desperdício a gente estudar a palavra só por estudar, só por saber, só por conhecer. Se ela não gerar fruto, ela não tem utilidade. O que eu quero te convidar é orar por isso, porque aí não importa. Primeiro, não importa se eu acho que essa palavra não deveria ser pregada. Deus não me deu outra opção, sinceramente. Williams, e como isso funciona? Isso está meio genérico. Você, meu irmão, sabe quando uma coisa é para ser feita ou não é para ser feita. Essa paz de Deus, que é o árbitro dos nossos corações, ela grita às vezes dentro do nosso peito, né? Então, e não importa se você já ouviu sobre isso, mas o fato é que nós ainda temos muito trabalho que fazer
sobre essa meditação. Aí eu acredito, aí sou eu falando e acho que Deus tem falado a mesma coisa. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra, Pai, que o Senhor produza fruto, que nós possamos, Senhor, dar bons frutos a partir da fé que o Senhor tem gerado, alimentado e encorajado em cada um de nós. Deus, que essa palavra transforme as nossas vidas, transforma a Tua igreja, que ela transforme o mundo, porque ela tem poder para isso, Pai. Nós pedimos, Senhor, humildemente, fala conosco, através de nós, e nos inspira, Senhor, para que nós possamos ser diferentes ao ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E então, Williams, o que é, chega de rodeios, o que é que você acha que não deveria falar? O que eu acho que eu não deveria falar hoje é, primeiro, lembrar vocês dos custos que ser discípulo de Jesus, do custo, do preço que a gente deve pagar. A gente gosta muito de falar do preço que Jesus pagou, mas a gente pode não prestar a devida atenção para o preço que Jesus disse que você teria que pagar. Ah, mas não é só ajoelhar e dizer, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, foi enviado por Deus, e eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, vem habitar no meu coração, em nome de Jesus, amém, e acabou? Pois é, esse é o primeiro passo. Mas a partir daí você começa uma vida de discípulo, de seguidor de Jesus, que tem o seu preço. E aí eu queria te convidar a abrir em Lucas 14. O Evangelho de Lucas 14, 25 a 27. E isso é só uma introdução mesmo. A gente vai chegar em outro ponto da palavra. Mas antes que a gente leia, convém a gente lembrar. Lucas 14, versículo 25 até o 27. Eu vou ler. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, olha a lista, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus não estava nem um pouco afim de ser popular, certo? Ele não estava muito preocupado com likes, com o número de seguidores que ele teria. Jesus sempre se preocupou com a qualidade dos discípulos que ele tinha. Então ele olhou para uma multidão, gente, grandes multidões. Então não é só uma multidão. Você acha que multidão que foi para Paulista, que vai de vez em quando para Paulista, o que estava seguindo Jesus era uma grande multidão. Isso porque eles não contavam mulher e criança, né? Então, quando falou grande multidão, provavelmente estava contando só os homens aqui. Muita gente estava atrás de Jesus. E aí Jesus volta para elas e diz o quê? Votem em mim para rei de Israel. Não. Vamos fazer uma revolução e botar os romanos, correr com os romanos daqui. Não. Jesus diz, olha, vocês estão atrás de mim, mas para continuar atrás de mim, se você não gostar mais de mim do que de tudo que você tem na vida, você não pode vir atrás de mim. Pesado, né? Não estava afim de fama. As grandes multidões não faziam a cabeça de Jesus. Nossa, a igreja está cheia, então a gente tem que pregar mais sobre isso. Se a gente ficar pregando muito sobre pecado, as pessoas vão ficar incomodadas, a igreja vai ficar vazia. Será que a gente, né? Mas o que eu quero falar para vocês não é isso. O que eu quero falar para vocês é que seguir a Jesus exige um nível de compromisso nosso que é equivalente, eu não sei se eu posso dizer igual, porque só Jesus pode morrer para perdoar pecados, e só Ele fez isso, mas Jesus nos convida a ter um nível de compromisso
com ele parecido com o que ele teve com a igreja. Quando ele diz que você deve largar tudo, tomar a sua cruz e segui-lo, o que Jesus fez? Jesus largou tudo, tomou a cruz dele e morreu por você e por mim, certo? Então, essa morte, a morte que nós somos convidados a enfrentar, é uma morte simbólica, não é o nosso corpo que precisa morrer para que haja perdão de pecados, isso já aconteceu em Cristo, mas é uma morte para nós mesmos, que é simbolizada muito bem no batismo, nas águas, né? Quando você mergulha e emerge, e volta, e sobe das águas como uma pessoa nova. Pelo menos a gente simboliza isso. Então, esse nível de comprometimento é um nível de comprometimento total, seu, que é exigido. E aí eu lembro de novo da história da fuga do meu cachorro, que eu já contei para vocês, né, no louvor da semana passada, ou retrasada. Quando meu cachorro fugiu de mim, eu estava machucado, e mesmo que eu não tivesse, eu não ia conseguir correr rápido. Mas o fato é que eu não estava correndo rápido, e estava gritando na rua, pedindo ajuda para as pessoas pegarem o cachorro para mim. Só que ninguém se jogava em cima de um cachorrão. Você se jogaria? Sinceramente. Pô, não conheço o cachorro grande, eu vou me jogar nele, ele vai me matar, vai voar na minha jugular, né? Pois é, então as pessoas tentavam ali cercar o cachorro, né, tentavam cercar o Dimitri para ele não fugir, mas ele, né, via por ali pelo lado, e cachorro quando quer correr, vocês sabem, né, ninguém pega mesmo. Então o nível de comprometimento das pessoas com o meu cachorro era, assim, era baixo. Muita gente tirou sarro de mim, teve gente que brigou comigo, então esse era o tipo de reação. Teve gente que se compadeceu de mim, me ajudou, mas ainda assim os que queriam me ajudar e se compadeciam não se jogavam no asfalto quente para pegar o cachorro. Eu me joguei, me machuquei logo de cara e depois... E aí quando eu encontrei o cachorro mais para frente, com o carro, e só porque eu estava de carro eu consegui ultrapassar ele para ficar lá na frente esperando, eu me joguei em cima dele. O meu nível de compromisso com o cachorro é diferente. E o que Jesus falou para as grandes multidões aqui é, olha, você tem que se jogar. Para usar uma expressão que está famosa, hoje em dia, se joga. Né? Quando você está em dúvida de fazer alguma coisa, vem um amigo, uma amiga, fala o quê? Se joga, amiga, se joga, amigo, vai. Né? Então, o que Jesus diz é o seguinte, olha, existe uma obra de redenção, você precisa se jogar. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer. Especialmente sem planejamento, sem saber no que vai dar. Não é? Qual que é a tendência da maioria de nós? Assim, como assim se jogar? Me passa o seu currículo, deixa eu ver se dá para te seguir mesmo. Deixa eu ver aqui se faz sentido, se não faz. A gente está sempre cheio de perguntas, a gente está sempre cheio de dúvidas. A gente viu na escola dominical que o pecado começou a entrar no coração do homem com dúvida. Né? Então a gente está sempre cheio de dúvida. A dúvida é contrária da fé, mas também não é esse o tema que a gente vai falar hoje e que eu acho que não deveria falar. Finalmente, qual é o tema? Para que Jesus nos chama a termos uma total rendição, um total compromisso? É em restabelecer a imagem dele em nós e no mundo. Isso tem um nome. Imago Dei. Imago Dei é a imagem de Deus. A gente vê isso lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Só que essa imagem de Deus, e é isso que eu queria trabalhar com vocês essa manhã, estudar junto. O que é a imagem de Deus em nós? Quando você diz, você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Às vezes você acorda, você olha no espelho e você vê a imagem e semelhança de Deus? Eu vejo só olheira, remela, mau humor e pouco cabelo. Pouco não, né? Umas falhas assim que me incomodam bastante. De verdade, eu não vejo imagem de Deus nenhuma. Não é o primeiro pensamento que me cruza a cabeça quando eu olho para o espelho e falo assim, levanta, amado de Deus. Né? Ou se não, levanta a coroa, como é que é? Não, levanta a cabeça, príncipe, senão a coroa cai. Não penso nada disso quando eu acordo. Nada disso. Não são os meus primeiros pensamentos. Mas qual é a semelhança de Deus? Deus te criou a imagem dele e semelhança. Qual é?
no que eu posso ser parecido com Deus? E peraí, se eu sou parecido com Deus, então a Regina não é, porque ela é bem diferente de mim. Ou o contrário, ou ela que está parecida com Deus e eu me dei mal, né? Não sou. A imagem de Deus, ela se expressa de 3 jeitos. A semelhança de Deus expressa em 3 jeitos na gente. De forma natural, de forma política e moral. E para isso não ficar muito técnico, a verdade é que você se parece com Deus quando você toma decisões do dia a dia. No que você vai comer, tomar banho. A liberdade que você tem de conduzir a sua vida é semelhante a Deus. É uma característica, é um traço da divindade em nós. Decisões do dia a dia mesmo. Outra é a política, e aqui não me entendam mal, a gente tem a ver com relacionamento. Quando a gente se relaciona, e nós precisamos nos relacionar com os outros, a gente tem um traço de Deus. Por quê? Porque Deus é relacionamento. O próprio Deus é uma relação entre 3 figuras, entre 3 seres de mesma substância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a terceira imagem de Deus em nós é a moral. O que isso quer dizer? É o arbítrio, é a tendência que a gente tem de escolher fazer coisas boas ou ruins. E o pecado, ele atingiu diretamente a nossa capacidade, a nossa tendência de fazermos coisas boas. O pecado, ele atinge essa imagem de Deus em nós. E ele atinge especialmente este aspecto que eu falei político, de relacionamento. O pecado, ele afeta, e eu não quero aqui repetir a história do pecado, eu falaria isso, mas nós falamos isso agora, há meia hora atrás. Primeiro, o coração de Satanás ficou tomado de orgulho e de vontade de ser como Deus. Dessa rebelião gerou uma expulsão do paraíso, ele e 1/3 das hordas celestiais, e vieram aqui para a terra e se julgaram donos da terra, porque na terra espalharam o pecado, que começou em Adão e Eva e se espalhou por toda a humanidade, não é isso? E é importante a gente olhar para as consequências do pecado. A consequência do pecado, ela não é só individual, ela é para toda a criação, para todo o universo. O pecado manchou toda a criação de Deus. E ele afetou essa nossa imagem de Deus em seu aspecto relacional, político. A gente se relaciona com a criação, a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona conosco mesmo e a gente se relaciona com os outros. São 4 tipos de relacionamento basicamente, que nós temos na nossa vida. Com a criação, o Adão cuidava do jardim do Éden e deu nome aos animais. Deus compartilhou o seu ato criativo com o homem ao atribuir para ele uma responsabilidade. Então, você e eu também temos relacionamento com as coisas que Deus criou, com a natureza, ambiental, os animais, fauna, flora, com o que você come, com a quantidade que você consome, com o tipo de embalagem que você usa, enfim. Então, isso tudo que a gente vê muito na televisão, muitas pessoas falando, e às vezes parece que não é com a gente, é com a gente. E digo mais, é especialmente com a gente, porque todo crente adquire ou retoma para si a responsabilidade que era de Adão, que é de cuidar da criação. Então, Adão cuidava da criação, né? Fazia aquilo que Deus designou para fazer. Nós temos também um relacionamento com Deus. E olhando para Adão, a gente vê que Adão vivia sempre na presença do Criador. O Criador passeava pelo jardim do Éden, por onde ele morava. E eles tinham um relacionamento diário, né? A gente também tem um relacionamento conosco mesmo, ou não tem? Tem dia que você se aguenta? Sinceramente. Tem dia que eu não me aguento. Eu queria estar fora de mim para deixar eu sozinho. Pelo menos, fica Williams uns 2 dias, depois eu volto. Acontece isso várias vezes comigo. Eu estou vendo minha esposa concordar, mas eu não quero ir além. Depois eu te pergunto por que você está tão euforicamente concordando, né? Que às vezes não dá para me aguentar. Mas, enfim, o fato é, eu comigo mesmo, tá? É para todos. Às vezes a gente não se aguenta. A gente tem um relacionamento conosco. O Adão também. Se a gente olhar lá para o Éden, o Adão vivia pelo Adão, para rimar, tá?
Só estou usando esse termo para rimar. O Adão vivia pelo Adão, e ele estava muito bem com isso. Se você olhar, não agora, mas enfim, ele estava muito bem. E a gente tem relacionamento com o nosso próximo também. E o Adão e a Eva tinham uma relação, e uma relação perfeita, de perfeita complementaridade. Deus criou Eva e falou, não é bom que o homem esteja só, e eu vou criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. A gente confunde a palavra auxiliadora com serva, com vassala. Não foi isso que Deus criou a mulher para ser. Ela era apoiadora do homem. Os dois eram um só, né? Se faziam companhia e os dois juntos cuidavam do jardim. Não me parece que o texto bíblico permita que a gente interprete que havia domínio do homem sobre a mulher antes da queda, tá? Então, ok. Então, antes da queda, Adão tinha relação com a criação, com Deus, com ele mesmo e com o próximo. Aqui eu uso Adão, o homem, tá? E depois da queda, como que ficou esse relacionamento? Esses 4 níveis de relacionamento. De Adão com a criação. O homem passou a ter inimizade com a criação. A criação teme o homem. Palavra que saiu da boca de Deus. As feras, os animais, eles vão ter medo, vão se submeter ao homem. O homem vai dominar as feras do mar e usar tudo para alimento, mas passou a ser uma relação a princípio, de desconfiança. O bacana de ter cachorro é que cachorro parece sempre uma exceção, não é mesmo, meus irmãos? Sempre uma exceção à desconfiança da criação com o homem. Porque o cachorro parece que confia em você 100%. Né? Que você pode fazer o que você quiser e o cachorro confia em você. Mas, vai adotar um cachorro como eu fiz. Ele foge de você nas primeiras semanas. Porque ele não confia em você. Porque ele não sabe, afinal de contas, o que esse cara está querendo fazer. Então, a queda estabeleceu uma ruptura da nossa relação com a natureza. Ela estabeleceu uma ruptura da nossa relação com Deus. E aí vamos olhar para Adão. Adão, ele saiu do Éden. A consequência do pecado de Adão e Eva é que eles não puderam mais morar ali, na presença de Deus o tempo todo. Eles tiveram que sair. O pecado nos afasta de Deus. Em todas as dimensões que esse afastamento pode ter. O pecado atingiu o relacionamento do homem consigo mesmo. O Adão e a Eva ficaram com vergonha da nudez, com medo do Criador, e se esconderam. E aí a gente viu lá no ano passado, quando a gente falou dos 10 mandamentos, qual foi o primeiro trabalho que o homem fez? Foi um trabalho inútil. Foi um trabalho que não precisaria ter sido feito. Porque foi, quer dizer, tirando o trabalho de cuidar do Éden, né, o primeiro trabalho por conta própria, vamos dizer assim, que o homem fez, que nós fizemos, foi um trabalho que não precisava ser feito, que foi fruto do rompimento da autoimagem que o homem tinha. Estou nu, preciso de uma tanga, preciso de um shortinho, preciso de alguma coisa, vou fazer aqui com folhas. E, por sinal, fez meio que mal feito, porque aí depois Deus deu uma roupa mais bacana, que custou a vida de um animal, inclusive. Mas isso é outra história. E o relacionamento de Adão com o próximo? Como que ele foi afetado com a queda? Quem era o próximo de Adão? Aí você vai dizer Abel e Caim, que eram os próximos. Não. Quem era a pessoa com quem ele se relacionava? Eva. Certo? Não temos notícia de que tinha outra pessoa. E como que foi afetado, o pecado afetou a relação de Adão e Eva? A gente vê logo de cara, quando o Criador confrontou, o que ele falou? Essa porqueira aí, ó, foi ela. Foi ela, fala demais, fica na minha orelha o dia inteiro, faz isso, não faz isso, faz aquilo, aí ó Deus, essa mulher aí, não foi? Isso é uma falha de relacionamento. E depois, a Eva não chamava Eva, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eva se chamava mulher. Você vê em Gênesis que não existe nome de Eva até a queda. Depois do pecado e depois que os dois são expulsos do Éden, é que Adão olha para a mulher e diz, mulher, eu vou te chamar de Eva, porque você vai ser mãe de muitas nações. E dar nome, tem coisas que significam, que conotam, que tem um significado, uma essência de domínio.
Quando você anda por um lugar sem oposição, é porque aquele lugar é seu. Eu não posso ir na casa da Regina, que tem um quintal legal pra caramba, bater o sino, entrar no portão adentro e ficar ali a hora que eu quero. Talvez ela até generosamente me dê essa liberdade, mas não devia. Porque eu não sou dono daquele lugar. Eu não posso fazer o que eu quiser. Né? E outra coisa é dar nomes. Dar nomes também é uma coisa que conota domínio. Quando Adão dá nome para Eva, ele se impõe sobre Eva. Como se ela fosse responsabilidade ou que ela devesse favores a ele. Não, até que, se você pensar bem, faz até sentido na cabeça de Adão depois do pecado. Porque se ele pecou por culpa dela, então ela deve alguma coisa para ele. Você não pensaria assim? Se alguém te ofendeu, você pensa que aquela pessoa é sua devedora. E o que dá mais raiva quando a gente briga com alguém? É quando aquela pessoa não se sente devedora sua. Quando ela fez alguma coisa que te ofendeu e ela não pede desculpa, ela não te traz um presentinho para acalmar as coisas, ela não se mostra arrependida do que fez, ou às vezes nem sabe o que fez, aí te dá mais raiva ainda, fala, que sonso, que sonsa, me ofendeu e nem sabe, está aí feliz, estou eu com a carona aqui, né? Aí, homens, eu aprendi uma coisa, os homens casados aqui do recinto, são quase todos. Kevin não é casado. Não, Kevin é jovem. Léo também? Ainda não. Mas, aprenda uma coisa. Quando a sua esposa, você perguntar alguma coisa, e ela responder, não, está tudo bem. Mas tem que ser, veja, com esse tom, tá, Léo, Kevin? Tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E a gente tem esse tipo... E aí, quando você acha que está tudo bem e não está tudo bem, convém você pensar, será que eu sou devedor? Será que estou devendo alguma coisa? E esse relacionamento se quebrou lá atrás e foi passando e aumentando de geração para geração. Custo do pecado, os nossos desentendimentos entre marido e mulher, entre amigos, entre os homens no geral, são fruto de orgulho, são fruto de autopromoção, são fruto de ódio, são fruto de inveja, são fruto do pecado. Mas, 2 Coríntios 5,17. Então, meus irmãos, enquanto vocês abrem, é isso que eu queria fazer esse comentário. Por isso que eu achei que que a gente não precisaria estudar isso na igreja. Porque nós conhecemos razoavelmente bem a salvação. Será? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 18. Ora, eu vou até o 20, tá? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Grava isso. Se você tiver marca-texto, grifa. Nos deu o ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Reconciliação. O que significa reconciliação? Alguém quer chutar? Marcos falou, se tem um re na frente é porque está acontecendo novamente. Então eu quero fazer, não para você, Marcos, mas para outras pessoas, essa pergunta. O que está acontecendo novamente na reconciliação?
Não está na Bíblia a resposta, tá, gente? Você pode usar várias estratégias para responder essa pergunta. O que na reconciliação está se repetindo? O significado dessa palavra. Dou-lhe uma. Alguém quer? Para tirar 10, hein? Passar de ano. Estamos nos conciliando de novo. Reconciliação. O que é um concílio? É uma união de partes diferentes com o mesmo propósito. O Deus das nossas vidas é um concílio. Deus Pai está em concílio com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Quando a gente fala de concílio geral da Igreja Metodista Livre, estamos falando da união de todas as igrejas metodistas livres, numa conferência Nikkei e numa conferência brasileira. Concílio é união. Reconciliar é reunir. Se você está reunindo, é porque é uma coisa que antes estava separada. O pecado, ele desconciliou o homem da Trindade. A humanidade e o Criador caminhavam juntos no Jardim do Éden. E o pecado fez com que o homem tomasse um caminho oposto. O que Jesus faz é religar. E daí vem outra palavra que a gente usa muito. Religião. Religare é o que Jesus fez. E depois que Jesus nos religa, e aí é o ponto, daqui para frente, até aqui era o trecho que eu achei que a gente não precisava estudar de novo. Estava errado. Daqui para frente é o trecho que eu acho que a gente deveria ser encorajado a fazer. Que é, se você está religado pela fé com Deus em Cristo, então Jesus nos atribuiu uma atividade. Jesus disse, você não pode me seguir, ou seja, se você acredita que a minha morte e ressurreição é capaz de reconciliar com Deus, você, sua família, o mundo, a criação, seu cachorro, toda a humanidade, então você tem que amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seus bens, sua casa, seu irmão e até você mesmo. O seu nível de compromisso com essa verdade tem que ser absoluto. Quando a gente se religa, a gente inicia um processo, e nós, arminianos, metodistas, acreditamos piamente nesse processo, que é um processo de santificação, que começa quando a gente se religa na conversão, dura o tempo que Deus permitir que você esteja aqui na terra, e que termina num terceiro momento, num momento que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário e com a sua ressurreição, que é a glorificação eterna. Livrar-se de todas as dores, de toda doença, de toda lágrima do rosto, onde não haverá mais pecado, não haverá mais separação, não haverá mais frustração, não haverá mais inveja, traição, ira, ódio, limitações, doenças de todo tipo, defeitos de caráter, onde você mesmo não vai se aguentar, porque dentro de você não vai ter um pulso de fazer coisa errada. Este momento está prometido, ele já é, mas não ainda. E o nosso compromisso com este processo tem que ser integral. E aí eu quero chegar num ponto com vocês e comigo mesmo, meus irmãos. Qual é o aspecto principal desse compromisso? Vocês vejam que reconciliação, religação, conversão, novo nascimento é o momento inaugural da sua vida eterna. Amém? Amém. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você deu o primeiro passo.
Mas daí em diante você, desliga, morre e aparece na glorificação? Não, você tem uma vida pela frente de santificação. E essa vida de santificação resulta na glorificação eterna, ok? Vimos isso. Isso é movimento. Veja que a nossa vida está em movimento. Você não recebe Jesus e fica parado. Você recebe Jesus e começa a aprender dele. Porque não existe forma, repare bem, não existe forma de você conhecer a Jesus suficiente e completamente antes de recebê-lo. Você nunca vai conseguir analisar Jesus antes de recebê-lo. Concluir toda a extensão daquilo que Jesus é, a altura, a profundidade, a largueza, tudo que Jesus fez e não tenho medo de errar, impossível da gente entender sem tê-lo dentro da gente. Então, se o passo inicial é de fé, porque você não conhece esse Senhor para quem você está se entregando, certo? Sim. A sua vida, a missão dela é que você conheça esse Senhor para quem você entregou a sua vida. E esse processo tende a aumentar aquela sua fé inicial, porque Jesus não mente, porque Ele diz quem Ele é lá no começo, e Ele já avisou a grande multidão, tá bom, vocês todos querem me seguir? Odeiem a si mesmos e a sua vida nesse mundo, tomem a sua cruz e venham atrás de mim. Não é todo mundo que faz isso, mas a partir do momento que você faz isso, necessariamente é por fé. Você passa um processo de conhecer o seu Senhor. E tem outro nível de comprometimento neste processo, seu e meu. E aqui vai. E é isso que eu achei que eu preciso fazer. Você tem que encorajar e promover esse mesmo processo na vida dos outros. Não basta, faz parte do seu processo de aprendizado, do seu processo de maturidade, de crescimento, do seu processo de conhecer Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo para os outros. Mas, Williams, você acabou de dizer que você não conhece Jesus quando você se entrega para Ele, e você talvez acabe a sua jornada na Terra sem conhecê-lo completamente. Eu disse e eu repito isso. Mas quem é que disse que você, mesmo com conhecimento limitado do seu Senhor, não pode compartilhar aquilo que você conhece dele com alguém que conhece menos? Pelo contrário, o próprio Jesus disse, ide. Discípulo é isso. Discipulado não é escola dominical, não é só estudar, tomar nota, ler em casa depois, decoreba, responder questões, fixar conteúdo. Isso é conteudista. Discipulado é olhar, é você poder se mostrar para alguém que está começando nessa jornada e dizer, olha, eu tento seguir a Jesus. E vocês caminharem juntos, para que você possa promover na vida de alguém esse processo de reconciliação, de santificação, para a glorificação eterna. Igreja viva é igreja em movimento. E a pergunta que eu faço para você, quantos discípulos você tem? Quantas pessoas você tem acompanhado? Vale tudo, filho, esposa, nora, sogro, genro, pessoa do trabalho, irmão da igreja. Quantas pessoas você está mais próximo? Se permitindo ser visto seguindo a Jesus. Se permitindo ser visto pecando e se arrependendo. Falando bobagem e pedindo desculpa. Isso também faz parte. Porque todos nós somos pecadores. Se a gente for esperar ser perfeito para formar um discípulo, a igreja teria tido 12 membros em toda a história. E os 12 teriam morrido e acabou o movimento de Jesus Cristo. A igreja está aqui hoje
porque gente imperfeita como você teve a coragem de falar assim, olha, eu sou imperfeito, e eu não conheço direito Jesus, mas ele mudou minha vida. Vem comigo que eu te conto. É disso que se trata. E eu tenho sido chamado, e quero te estender esse convite, porque você está no mesmo barco que eu, a se deixar incomodar por Deus, para você começar a semear na vida dos outros. De forma espontânea, mas de forma intencional. Nós estamos fazendo isso? Será que Deus não tem colocado pessoas já na sua esfera de influência? Que você poderia orar por ela, convidá-la para orar com você, ou falar de Jesus do jeito mais natural que você puder. No seu trabalho, na sua academia, no seu curso. Será que não tem? Eu estou dizendo que todo mundo é potencialmente uma pessoa com quem você possa fazer isso? Eu digo que sim, mas pode ser que algumas oportunidades estejam mais evidentes do que outras. Só o que Deus tem me incomodado e encorajado é, procure essas oportunidades. E isso a palavra de Deus diz, né? Não perca oportunidades. Se nós somos reconciliados, nós temos uma vida de santificação pela frente. O trabalho ainda não acabou. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo encorajamento que o Senhor nos dá, pela noção que o Senhor vai construindo no nosso coração do tamanho da obra que Jesus fez e do tamanho da obra que Jesus tem feito no nosso coração todo dia. Guia-nos, Senhor, nesse processo de santificação. Encoraja-nos, Pai, para que nós possamos também sermos encorajadores de outras pessoas, que nós possamos convidar outras pessoas a seguir Jesus e a entrar nesse processo de conhecer Jesus, como nós entramos um dia. Renova, Senhor, a fé no nosso coração, multiplica, Senhor, essa palavra e os frutos dela no nosso dia a dia, na nossa semana. Que, Senhor, essa igreja que comemora 50 anos já pôde encorajar muitas pessoas a seguirem a fé, que nós possamos continuar, Senhor, promovendo salvação, promovendo reconciliação, que nós possamos estar 100% comprometidos com o ministério de reconciliação, que é o ministério que o Senhor nos confiou. O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor escolheu cooperar conosco, Senhor. Escolheu pedir que nós façamos parte da missão de Jesus, que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito. E nós dizemos, Senhor, eis-me aqui. Envia-nos para essa missão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Aí, tinha que pregar isso aí mesmo.